14 fundos imobiliários que estão até com 40% de desconto na Bolsa de Valores. Pois é, pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês vários fundos imobiliários que estão com muito desconto na Bolsa de Valores. O mercado de fundos imobiliários no ano de 2025 começa muito atrativo, tá? Muitos fundos imobiliários que fazem parte do IFIX estão com muito desconto. E a gente pode também utilizar desse desconto para ter ganho de capital investindo em fundos imobiliários. Haja vista que quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente pensa em renda passiva, aquele dividendo que o fundo imobiliário paga todos os meses. Mas nesse caso, a gente também pode pensar no ganho de capital. Uma vez que todo o mercado de fundo imobiliário foi pressionado pela alta de juros, tá? Então o IFIX, desde setembro, caiu muito, forçando aí a parte aí dos fundos imobiliários a terem um desconto. E com isso, pessoal, a queda das cotações dos fundos imobiliários, eles alteram o PVP, o preço sobre valor patrimonial, ou seja, eles pressionam esse número para baixo. E o PVP é um indicador que mede a relação entre o preço que é vendido à cota na bolsa e o valor patrimonial intrínseco daquele fundo. E esse indicador vale ainda mais nos casos dos FIIs de tijolos, tá? É muito mais fácil você precificar um FII de tijolo olhando apenas ali pelo PVP. Até porque esses FIIs, eles passam, né? Os FIIs de tijolos, eles passam por avaliações periódicas, né? Então, se você teve uma valorização ou desvalorização do patrimônio, isso também aparece ali no PVP. E um levantamento da Economática, a gente observou que os fundos que fazem parte do IFIX, eles estão com um PVP em média aí de 0,86, ou seja, em torno ali de 14, 15% de desconto. Então, pessoal, realmente, o mercado de fundo imobiliário promete para o ano de 2025. E essa lista dos 14 FIIs que eu vou mostrar para vocês agora faz parte do IFIX, tá? Esses fundos imobiliários fazem parte do IFIX e eles estão em média ali com desconto de 40% ali com relação ao valor patrimonial. Antes de eu te mostrar aqui quais são esses FIIs, você tem que ter em mente que talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, o PVP possa estar um pouco diferente, tá? Até porque a cotação flutua, então o PVP ele pode estar ali diferente do que você viu nesse vídeo, mas com certeza se você não demorar muito para ver esse vídeo, você vai pegar ali o PVP muito próximo do que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá, que eu quero te mostrar quais são esses 14 fundos imobiliários. E lembrando, pessoal, que esse vídeo não é recomendação de investimento, tá? Eu apenas estudando um exemplo. O ideal é que você analise cada fundo, baixe os relatórios e tome a sua decisão na hora de investir. Vamos lá que eu vou te mostrar. Então aqui, pessoal, o primeiro FII é o RECT11, tá? Aqui, ó, o RECT11 é um FII híbrido, tá? Imóveis para renda, tá? A gente tem uma característica desse fundo imobiliário onde ele compra imóveis para gerar renda, tá bom? A gente tem aqui uma cotação de R$ 27,00 no último dia 28. E olha só, pessoal, o PVP desse fundo imobiliário, 0,30, né? Que quer dizer que ele está com 70% de desconto. Talvez esse seja o FII mais descontado aí que eu esteja apresentando para vocês. E olha só que interessante. Ele também está com um dividendo muito interessante, tá? 15,8. Se a gente olhar aqui os imóveis, né? Ele é um FII de tijolo, então ele tem vários imóveis e ele tem várias unidades dentro desses imóveis. Apenas esse da Avenida Europa, em São Paulo, que ele tem apenas uma unidade, né? Todos os outros eles têm mais unidades. A gente percebe aqui que a inadimplência é zero, isso é muito importante. E nós temos aí uma taxa de ocupação muito boa, tá? Apenas um imóvel aqui com uma taxa de ocupação de 70%. Todos os outros acima de 80% e a maioria deles aqui 100%, tá? E quando a gente vem para o rendimento, né, que são os dividendos pagos, olha só, ele veio caindo, né, os dividendos aqui ao longo dos anos, por isso até que eu acho que a cota foi derrubada, mas quando se trata de dividend yield, quer dizer o quê? Quer dizer que o dividend yield dele aumentou. Então, com relação ao valor da cota, você está pegando um dividendo muito maior, tá? Então, sim, está valendo a pena investir nesse fundo. E a gente percebe que realmente aqui nas cotações, ó, ela veio desde janeiro de 2020, que valia em torno de R$70, e agora está valendo ali em torno de 30, tá? Então, sim, um fundo imobiliário com muito desconto para você aí analisar e investir. Vamos para o segundo fundo. O segundo fundo é o BTRA11, tá, pessoal? É um fundo aí de terras agrícolas, né? A gente pode considerar que é um FII agro. R$46 foi a última cotação dele. E olha só, o PVP de 0,42, muito descontado também, né, pessoal? A gente tem um dividend yield de 8,2 nesse fundo, tá? Por ele ser um fundo aqui voltado para terras agrícolas, provavelmente talvez... Ah, não, ele até tem alguns imóveis, ó. Deve ser fazendas aqui ou terras para arrendamento, né? A gente percebe que desses que eles têm aqui, desses
terrenos, né, dessas fazendas, podemos dizer assim, a taxa de ocupação de 4 é de 100% e tem duas aqui, ó, que tá zero, tá? Então não tá gerando renda nenhuma pro fundo. E aí você precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso, tá? Os rendimentos vieram caindo ali ao longo dos anos, mas olha só, em janeiro de 25 ele já pagou um rendimento bem acima do que ele vinha pagando anteriormente, né? E o dividend yield veio caindo muito em vista do que o fundo também veio pagando de dividendos, né? E a gente tem um histórico de cotação e olha só, não tem jeito, né, pessoal? O fundo vem pagando menos dividendo, o mercado bate. Mas a gente já consegue notar aqui, nos últimos meses, uma recuperação, né? Olha só. Saiu lá de 35 para 45. Então, a gente já consegue notar essa recuperação no fundo e pode ser um momento interessante para você investir aí no BRTA11, tá? Vamos para o terceiro fundo agora. O BMLG11, tá? Um fundo de logística. Beleza? Ele tem R$ 29,00 de cota, a última cota dele, 0,41 de PVP, muito descontado também, e um dividend yield na casa dos 15%. Olha, para um fundo de logística, esse dividend yield está muito alto, tá? Muito alto mesmo. Interessante até. Porém, olha só, pessoal, isso aqui é perigoso, tá? É um fundo que só tem 2 galpões, 2 imóveis, né? E aqui, olha só, ele tem uma com a taxa de ocupação de 100% e outro com a taxa de ocupação de 0%. Isso é um risco muito grande. Por isso que a gente tem que analisar a fundo os fundos imobiliários que a gente vai investir, tá? Eu, particularmente, não investiria nesse fundo, né? Ele tá tendo um rendimento até que estável. Teve um mês ali que não pagou. Aumentou aqui o dividendo nos últimos meses, mas, de verdade, esse fundo eu tô achando um pouco mais perigoso para investir, tá? A gente tem uma cota aqui que antes custava na casa dos 60, 70 reais, agora na casa dos 30, né? A gente percebe que ela veio caindo ao longo dos meses, tá bom? Então, esse é o BLMG11. Bruno, mas a cota não pode valorizar 10, 20, 30% e eu assumir esse risco, não seria interessante? É um fundo que eu tô vendo que é mais arriscado. Então, se você tem essa percepção que eu tenho e quer investir, coloca menos grana, tá? Isso vai proteger o seu capital, tá bom? Vamos para o quarto fundo. O quarto fundo é o BROF11, tá? É um fundo híbrido, ele tem pouco tempo de bolsa, isso também é uma coisa que não me atrai. A última cotação dele foi de R$ 46,00, o PVP de 0,43 e um dividend yield de 12,5, né? Um dividend yield até que interessante. Quando a gente vem aqui para os imóveis, a gente tem também, olha só, apenas 2 imóveis, igual ao fundo anterior, né? Um deles com 73 unidades, outro com apenas uma. E a taxa de ocupação até que muito boa, né? Acima dos 90%, eu considero a taxa de ocupação boa, tá? O problema é essa pouca diversificação que nós temos nesse fundo. Quando a gente vem para os rendimentos, é um fundo estável, tá, pessoal? Olha só, é um fundo que vem pagando dividendos ali estáveis, deu uma pequena baixa aqui, mas já está recuperando, né? O dividend yield é um dividend yield bom, na casa dos 12%, 13%. E quando a gente vem para o histórico de cotações, olha só, também negociava na casa dos 59, 58 reais, caiu até os 40 e agora já está voltando aí, já próximo da casa dos 45, 46 reais de negociação. É um fundo interessante, mas é um fundo que, por ter pouco tempo de bolsa e um fundo que tem poucos imóveis, ó, eu ficaria com o pé atrás em investir. No meu caso, esse seria um fundo um pouco mais arriscado, tá? Vamos para o quinto fundo, vamos lá. O Vino 11. O Vino 11 é o velho conhecido aí do mercado, né, pessoal? O Vino 11 de lajes corporativas, olha só. R$ 4,60. A cota muito barata, né, com relação ao valor nominal. 0,45 de PVP e um dividend yield de 14. Tá? A gente percebe que em todos os anos, olha só, ele deu prejuízo com relação ao valor da cota, né? Então a gente pode esperar que estaremos pegando um preço muito descontado mesmo, né? Vamos dar uma olhada nos imóveis. Até que tem bastante imóvel, né? Vários imóveis aqui, ó. Sede Globo em São Paulo, Redoc Lobo, BMA Corporate, Brook Business Square, CIA Alphaville, vários ramos diferentes, né? O problema é que em cada um desses imóveis ele só tem uma unidade. E cada um desses imóveis, ele possui, se eu não me engano, apenas um inquilino. Então, isso ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo é ruim. Por exemplo, a Globo. Cara, a Globo vai para onde se ela mudar daqui, né? É meio complicado. Então, olha só, a rentabilidade é muito boa, porque a taxa de ocupação é de 100% e não tem inadimplência, né? Temos apenas 2 imóveis aqui que não estão 100% ocupados, mas por serem, podemos dizer assim, players grandes, meio que garante, né, a renda do fundo, né? Quando a gente olha aqui
Histórico de cotação, olha só, ele era base 10 ali perto de 8, 9 reais e caiu drasticamente aí para menos de 5 reais a cota, né? E os rendimentos, olha só, caíram bastante, né? Saíram lá de 31 centavos para 0,6. Mas quando a gente coloca isso no dividend yield, a gente percebe que é um dividend yield crescente, né? Porque a cota também caiu muito. Então a cota caiu mais do que os rendimentos. Isso faz com que o dividend yield aumente. Então, assim, é um fundo um pouco mais arriscado também, mas eu diria que menos arriscado que os outros que têm poucos imóveis. E por esse estar também muito descontado, seria um risco menor, né? Então, esse é o Vino 11 aí. O nosso quinto fundo imobiliário. Vamos para o sexto. É o GZIT 11, pessoal. Olha, eu nunca nem tinha ouvido falar desse fundo. R$ 38,00 a cota, 0,42 é o PVP e o dividend yield de 24%. Pessoal, esse é um fundo de shopping, né? Pouco tempo de bolsa também. E ó, só prejuízo, tá? Vamos tentar entender um pouco desse fundo. Tem poucos imóveis aqui, alguns shoppings, né? 4 shoppings. Porém, pessoal, eu gosto disso daqui. Por que eu gosto de shopping? Porque olha o tanto de unidades que eles têm em cada shopping. São centenas de unidades. Isso, para trazer um problema geral para o fundo, é muito difícil. Um lojista dá um problema, o outro não paga, o outro atrasa o pagamento, o outro cancela o contrato. Mas se 10, 20 fizerem isso, não vai alterar muito aqui a receita, porque olha o tanto de unidades que eles têm em cada shopping. Então é muita unidade, né? Taxa de ocupação muito boa, acima de 90%. E, como eu disse, como se trata de shopping, de comércio, um ou outro vai estar com uma certa inadimplência, né? Então é normal. Você vê uma inadimplência ali de 1%, 0,5%, 2%, chegou a 5%, 6%, eu já começa a me preocupar, mas com isso daqui tá de boa, tá? Então a gente entende que é um fundo com uma segurança um pouco maior, né? Ele tem pouco tempo de bolsa, o mercado parece que não gostou, a cota saiu lá dos R$60 para os 38, mas a gente olha os rendimentos, olha só, os rendimentos estáveis, 78 centavos aí em todos os meses, né? Só esses primeiros meses que foi menor, depois o fundo entregou um rendimento até que estável. Então, no meu ver, esse fundo, o mercado bateu muito nele, não precisava ter acontecido isso, a cota ter saído de 60 para 38, é um fundo legal, é um fundo interessante, precisa, claro, baixar o relatório para ver com mais parcimônia e entendimento, mas é um fundo que, olha só, entrega resultado e tem 4 shoppings com várias lojas, tá? Vamos para o sétimo fundo. É o SARI 11, o sétimo fundo, o SARI 11, olha só. Cotação de R$ 3,59, muito barato, né, pessoal? A gente tem um PVP de 0,46 e um dividend yield de 9, tá? É o Santander Renda de Aluguéis, fundo de investimento imobiliário. Então, quando a gente vem aqui para os imóveis, olha lá, temos 3 imóveis, né? Temos 3 imóveis, sendo que um deles tem 18 unidades, tá? Todos com a taxa de ocupação de 100% e inadimplência zero. Isso é bom. Mas 3 imóveis apenas desse estilo aqui, eu fico com o pé atrás, tá? Quando a gente olha para os rendimentos, veio caindo muito nos últimos meses, né? Desde 2023, na verdade, olha só, caiu drasticamente. Isso aqui preocupa, porque isso aqui quer dizer que o fundo está gerando menos renda, então pode ser que a cota continue caindo, olha só, não tem nenhuma expectativa de subida do preço da cota. Mas, Bruno, a cota está em R$ 3,60, não seria um ótimo momento para entrar? Seria. Quando a gente olha para o preço só, sim. Quando a gente olha para o PVP só, sim. Mas entenda quais são os riscos desse fundo. Eu não sei por que o rendimento caiu tanto. Então é interessante você baixar o relatório desse fundo e entender por que está pagando pouco, tá? Vamos para o 8º fundo. É o BRCR11, o fundo do BTG Pactual de Corporate Office, tá? A gente tem aqui uma cota de R$ 39,00, PVP de 0,45 e dividend yield muito bom aí, na casa dos 14%, tá? Quando a gente vem aqui para os imóveis, olha lá, vários imóveis, com várias unidades, taxa de ocupação muito boa, apenas um aqui com 80%, então esse fundo já me atrai muito mais. Quando a gente vem para os rendimentos, tem um rendimento aqui extraordinário, né? Mas todos os outros rendimentos, olha só, muito estáveis, né? Na casa ali dos 40, 50 centavos. O dividend yield veio crescendo bastante nos últimos meses. Olha só, saiu de 9 para 14. E quando a gente olha o histórico de cotação, a cotação está caindo nos últimos meses. Saiu de 60 para 40. Então é esse tipo de fundo que é interessante a gente achar, pessoal. Um fundo diversificado, um fundo que tem constante pagamento nos rendimentos, o preço está caindo. Então aqui, talvez esse seja o melhor fundo dos 14 que eu vou falar para vocês, tá? Ainda temos mais outros para ver, mas esse aqui me atraiu muito. Esse fundo aqui, de verdade, me atraiu muito. Claro que você precisa também baixar o relatório,
dar uma analisada com mais calma. Mas os números estão me dizendo que, realmente, esse fundo ele pode ser uma grande barganha para nós investidores hoje em 2025, tá bom? Vamos para o próximo fundo, acho que até me perdi, acho que é o 8º agora, né? É o PATL11, Pátria Logística Investimentos. Eu gosto muito de fundos de logística. Esse daqui tá com R$ 43,00 na cota, 0,45 no PVP e 15, quase 16% em dividend yield. Olha só, pessoal, um dividend yield muito alto, tá? Temos 4 imóveis apenas e número de unidades uma em cada, né? A ocupação aí muito boa, considero muito boa a ocupação, e a taxa de inadimplência é 0. Geralmente, pessoal, quem contrata esses galpões logísticos aí vai ter pouquíssima taxa de inadimplência, porque é preciso todo dia entrar e sair mercadoria, entra e sai mercadoria, entra e sai mercadoria. Então imagina essas grandes Amazon, né? Mercado Livre, enfim, todas essas grandes empresas que compram e vendem produtos todos os dias, que precisam remanejar seu estoque. Não tem como esse negócio aqui ficar com inadimplência, né? Por isso que galpões logísticos atraem muitos investidores. A gente olha para a cota, percebe que nos últimos meses, desde janeiro de 24, caiu bastante, saiu lá de 60 e poucos reais para menos de 45, 40. E quando a gente olha o rendimento dos dividendos, é um fundo, olha só, pessoal, muito estável. Sem rendimentos dos dividendos lá em cima, na casa dos 50, 60 centavos. E o dividend yield, olha só, cresceu bastante nos últimos meses. Então esse fundo também, um fundo interessante para você, investidor, aí fazer suas análises e tomar sua decisão. Próximo fundo, JSRE11. Híbrido, é um fundo híbrido. Temos aqui do JSRE uma cota de R$ 52,00, PVP de 0,52, um dividend yield de 10. Agora a gente começa a entrar num PVP um pouquinho mais alto, né? Você já percebeu. Mesmo assim, muito barato. A gente tem os imóveis, vários imóveis com várias unidades em cada um. Isso me atrai, olha só, né? Várias unidades em vários imóveis. Nós temos uma taxa de ocupação muito boa também, apenas um aqui abaixo de 80%. A gente pode perceber que o histórico de cotação caiu também nos últimos tempos, olha só, nos últimos meses, saiu lá de R$ 70,00 para menos de 55. E os rendimentos, ótimos rendimentos, rendimentos estáveis, e o dividend yield crescendo aqui ao longo dos últimos meses. É exatamente assim que nós queremos fundos. Barato, com rendimento estável e com o dividend yield crescendo. Por que o dividend yield está crescendo, Bruno? Porque a cota está caindo. Se a cota tivesse permanecido aqui nos 70, esse dividend yield estaria igual o tempo todo. Como a cota está caindo e ele continua pagando os mesmos rendimentos, o dividend yield sobe. E aí você compra um produto mais barato e tem uma rentabilidade maior. É sempre nisso que a gente tem que pensar e sempre assim que nós devemos investir. Próximo fundo é o AIEC11, também de lajes corporativas, com a cota em R$ 46,00, um PVP de 0,62. Cara, dividend yield desse fundo é altíssimo, quase 18% nessa cotação. Se a gente olha aqui os imóveis, aqui já tem um problema. Apenas 2 imóveis com 1 unidade em cada um, tá? Tudo bem que a taxa de ocupação está 100%, mas é perigoso, né, pessoal? Porque se dá problema em um, já cai metade do rendimento do fundo. Então, assim, muito melhor você pegar um fundo mais diversificado, com mais imóveis, do que um fundo muito mais concentrado do que esse. Mas vamos analisar, olha só, a cota realmente caiu bastante, lá de 57 para 40, mas a gente percebe que aqui já deu uma guinada, ó, saiu de 40 para 46, 45. Então, já subiu aí mais de 10%. E os rendimentos, olha lá, por que a cota subiu? Porque a gente teve um último rendimento muito bom aqui, de R$ 1,22. Ele vinha pagando na casa dos 70, 73, 62 e do nada, pum, 1,22. Então isso atrai investidor e faz com que a cota volte a subir. Mesmo assim, o fundo ainda está muito barato, porém com um risco um pouco mais elevado de você ter apenas 2 imóveis nesse fundo, tá? Mais um fundo aqui agora, o fundo de híbrido, mas ele também é um fundo de shopping, é o BPML11, tá? Nós temos a última cotação desse fundo aqui em R$ 71,00, 0,57 de PVP e 17% de yield. Cara, esses yields altos aqui atraem muito a galera, né? Vamos ver quantos imóveis ele tem. E por que eu gosto de fundo de shopping, tá, pessoal? Olha só, geralmente não é só um shopping, 4 shoppings, tá? Rio de Janeiro, Londrina, Palmas, Minas Gerais, diversificação das áreas. E olha o tanto de unidades que ele tem em cada shopping. É muita unidade. Taxa de ocupação muito boa. Apenas uma abaixo aqui de 90, né? Inadimplência, como eu falei de shopping antes, sempre vai ter um outro que vai estar com uma inadimplência negativa, até 5% eu considero que não é nada extraordinário para você se preocupar. Histórico de cotação, nós temos aqui, uma cota que foi lá abaixo de R$ 50,00, agora já está em 70. Chegou a 90.
Então, assim, esse fundo pode estar se recuperando e se recuperando muito bem, tá? Vamos dar uma olhada nos rendimentos? Foi exatamente isso que aconteceu. Vejam que ele ficou um período sem pagar dividendos e agora, olha só, pum, explodiu. Isso acontece por quê, Bruno? Olha lá, saiu de 0,56% para 18% de dividend yield. Cara, a galera que comprou aqui nos R$ 40 tá dando risada, né? Nos R$ 50. Tá pegando um dividendo muito alto desse fundo. Por que isso acontece, tá? Parêntese aqui, pessoal. Fundo de shopping às vezes passa por uns problemas, principalmente quando a gente teve aí a pandemia. Ficamos com todos os fundos fechados. Rendimento lá embaixo. Então, algumas horas, o fundo vai precisar reter o caixa, porque senão ele vai ficar sem caixa. Os cotistas, as pessoas que alugam as lojas, né, os pontos nos shoppings não estão pagando, não estão fazendo os seus pagamentos dos aluguéis, e aí o que acontece? O fundo se prejudica. Quando o fundo volta a receber os pagamentos, geralmente esses pagamentos voltam com juros, voltam com correção, e aí o caixa explode, tá? E aí o fundo paga muito mais do que pagava antes. Imagina, uma pessoa estava recebendo 30 centavos e agora passa a receber R$1,07. Isso é muito bom, né? Até porque isso também atrai os investidores, dando uma saúde para o fundo, né? Então, esse é o BPML11. Queria fazer apenas um adendo aqui para você entender o porquê que às vezes acontece esse tipo de coisa, tá? Vamos agora para o fundo de papel, pessoal. Eles falam que é híbrido, mas é de papel, tá? Tem muito CRI, muito CRA, é o RPR11. Eu invisto nesse fundo, tá? R$ 58, 0,59 de PVP e um dividend yield de 20%. Fundo de papel geralmente paga mais dividendo mesmo, né? Ele é mais arriscado, então ele paga mais. E vamos entender o que aconteceu. Olha lá. Por quê, né? Histórico de cotação caiu lá de 80 para menos de 50. E agora já está voltando para 60 novamente. Isso demonstra uma recuperação do fundo, né? Apesar de que os dividendos ainda estão ali na casa dos 80 centavos, 90 centavos. Mas olha só, aqui a gente já tem uma expectativa de alta dos dividendos, saindo lá de 15 para 20, né? Então, realmente, o fundo aí pode estar melhorando o pagamento, tá? A gente não tem como ver os imóveis, porque é um fundo de papel. É preciso entender como é que funcionam os CRIs e os CRAs desse fundo RPR11. Esse é um fundo que paga um pouco mais de dividendo, tá, pessoal? Então a gente pode considerar ele um high grade, um high yield, né? Ao invés de ser um high grade. Então você tem que ter em mente que a volatilidade desse fundo, como a gente pode ver no histórico de cotações, é mais alta do que os outros, tá? Por si só, beleza? E o nosso último fundo é o AJFI11, que também é um fundo de shopping, tá? Perceba que teve muito fundo de logística e muito fundo de shopping nessa lista aqui desses 14 fundos imobiliários, tá? Por quê, pessoal? Porque são setores bons, são setores que dão mais conforto para o investidor. E aí isso faz com que você fique mais tempo com esses investimentos, tá? O AJFI11 tem a cotação de R$ 6,70, a última, o PVP de 0,55 e o dividend yield de 12, um dividend yield muito bom mesmo. Quando a gente vem para os imóveis, olha lá, vários imóveis e várias unidades. Basicamente, quase todo fundo de shopping vai ser assim. Ele é um pouco mais concentrado na região sul, olha só, Florianópolis, Criciúma, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, né, região sul do país, mas com muitas unidades, né? Inadimplência ali, temos um apenas com menos 5% e a taxa de ocupação ali, todos ali na faixa dos 90%, 95%, 96%. Taxa de ocupação muito boa. Quando a gente olha para o histórico de cotação, galera, caiu de 9 para 6, tá? E o gráfico dos rendimentos, olha lá, bastante estável, apesar de ser um fundo novo, os rendimentos aí bastante estáveis desse fundo de shopping concentrado na região sul do país. O único adendo que eu tenho para falar desse fundo é que realmente ele está numa única região do país, né? A região sul. A gente viu que teve uma enchente lá em Porto Alegre esses últimos anos. Isso pode, às vezes, prejudicar o rendimento de um empreendimento lá. Mas, fora isso, realmente é um fundo atrativo, um fundo bom, um fundo que merece uma atenção para estudar e ver se vale a pena investir nele ou não. Pessoal, vocês viram então aí esses 14 fundos imobiliários que eu mostrei para vocês, né? Uma lista aí com vários fundos imobiliários muito baratos, PVP ali no máximo de 0,50, 0,60, descontados realmente com um preço lá embaixo. Alguns um pouco mais arriscados, outros menos arriscados. Por que eu resolvi trazer uma lista aqui de vários fundos imobiliários com um PVP lá embaixo? Quero que você entenda que agora é o momento que praticamente está tudo barato. Praticamente qualquer coisa que você for investir vai estar muito,
muito barato. E você tem que tomar cuidado, porque parece que por estar barato, você sai comprando qualquer coisa. E não é assim. Eu te mostrei que dentro desses 14 aqui, tinham vários fundos muito bons. Tinham vários fundos que realmente poderiam ser comprados aí facilmente. Mas também tinham fundos muito mais arriscados. E você precisa entender isso e precisa saber que não é sair comprando de qualquer jeito. Você precisa ter um método, você precisa entender do fundo, saber o que você está comprando, baixa o relatório, estuda, e aí sim você faz os seus investimentos. Gostou dessa lista? Você investe em algum desses fundos? Tem algum outro fundo imobiliário que você acha bom, que está com PVP descontado e gostaria que eu fizesse um vídeo? Coloca aqui nos comentários, deixa a sua opinião. E muito obrigado por mais uma vez você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.